Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Estou trazendo novas informações para vocês diretamente dos Estados Unidos com o Marco Rubio. Já disse publicamente em uma entrevista lá em Israel. Vai vir nas próximas semanas sanções dos Estados Unidos para os ministros do STF. Como eu já havia falado aqui que nas próximas semanas iriam vir essas sanções, está se cumprindo, pessoal. Essa semana já vai começar a Assembleia da ONU e, consequentemente, ele já deu um spoiler, né, de que vai vir sanções, não só econômicas, mas sanções pessoais aos ministros do Supremo Tribunal Federal, provavelmente a Magnitsky. Pessoal, antes de começar esse conteúdo, eu peço que vocês se inscrevam no canal, já deixa o seu like e ative as notificações, que isso vai me ajudar demais aqui na plataforma. Então, sem mais enrolação, bora para o conteúdo. Marco Rubio, ele viajou para Israel para tentar negociar, né, o fim da guerra com Hamas e tudo mais. E lá, ele deu uma entrevista para a Fox News, detonando o Alexandre de Moraes e o STF. Então, ele expôs, né, a farsa do julgamento do Bolsonaro e ele deixou claro, ele falou com todas as letras, que vão vir, sim, mais punições essa semana agora, né, a partir de amanhã. Ele falou, essa semana ou nos próximos dias que se seguirem. Então, vai ser por agora, vão vir mais. Vamos ver aqui o que ele falou. Is that the rule of law is breaking down. You have these activist judge, one in particular, that not only has gone after Bolsonaro, by the way, he has tried to carry out extraterritorial claims against even American citizens or against someone posting online from within the United States, and has actually threatened to go even further in that regard. So there's going to be a U.S. response to that, and that's what we'll have some announcements in the next week or so about what additional steps we intend to take. But it's not, the trial is but one more chapter of a growing sort of judicial oppression campaign that has tried to reach American companies and even people operating out of the United States. Então, ele disse que haverá, ele foi categórico, haverá resposta dos Estados Unidos e que vai ser next week or so. Vai ser nessa semana ou por agora. Então, vão vir mais medidas adicionais, que ele disse. Medidas adicionais que vão ser anunciadas. Então, ele não falou, talvez. Não, ele falou, vão ser anunciadas. Então, ele disse, está tendo um tipo crescente de campanha de opressão judicial. Olha a expressão que ele usou. Opressão judicial. Opressão que tentou alcançar empresas americanas e até mesmo pessoas operando fora dos Estados Unidos. Ou seja, virá uma nova leva de sanções. A Mariana Sanches, que é colunista da UOL, disse que foi apurar e ela descobriu algumas coisas. Não sei quem é a fonte da Mariana Sanches, mas enfim, ela disse que foi apurar e descobriu algumas coisas. Olha, Estados Unidos já assinaram novas restrições de visto. Tarifaço deve escalar. Isso é informação da Mariana Sanches do UOL. Vamos ver o que ela está dizendo aqui. Vou aumentar. Os Estados Unidos já definiram uma nova rodada de sanções contra o Brasil após a condenação de Bolsonaro, afirmou a colunista Mariana Sanches no UOL News. Entre as medidas estão restrições de visto e novas sanções econômicas. Aí ela disse o seguinte, Rubio não explicou exatamente quais medidas serão essas, mas fomos apurar. Uma fonte do governo Trump que toma parte nesse tipo de decisão me disse que até já estão assinadas as restrições de visto para autoridades brasileiras. Essa tomada de decisão é iminente. Ou seja, é uma coisa, né, para ontem, vai acontecer logo. Né, já tem novas restrições já assinadas. É iminente. O entendimento do governo Trump é que não pode ficar só nisso.
já que seria pouco. Eles também estão trabalhando com a possibilidade de escalar tarifas contra o Brasil. Falamos, por exemplo, de produtos como aeronaves da Embraer ou suco de laranja. Uma série de produtos que voltaria ou estaria sob taxação. Seria um impacto econômico importante para o Brasil, segundo apurou a Mariana Sanches. Então, ela está aí falando de novas restrições de visto e sanções econômicas. Mas Ludmila, estou dizendo, não tenho essa informação de bastidor, tá? Isso aí é uma opinião minha, isso é só uma leitura que eu estou fazendo. Nós sabemos que não é só isso que está na pauta do dia, que está na pauta do Departamento de Estado. Não é só isso. Claro, vem mais visto, podem aplicar novas sanções tarifárias contra o Brasil, isso aí tudo a gente sabe que está rolando, mas a gente sabe também que os escritórios das esposas dos ministros estavam sendo investigados. E também o tal do Instituto Lex, que serve, né, já saiu aí na matéria da Malu Gaspar, todo mundo já sabe que esse Instituto Lex serve para ocultar o patrimônio da família do Alexandre de Moraes. Está tudo lá, apartamento, né, imóveis, está tudo lá nesse Instituto Lex, e a gente sabe que os Estados Unidos já apuraram isso. Então, assim, eu não sei se o Paulo Figueiredo ou o Eduardo Bolsonaro já sabem, acredito que nem eles saibam ainda, e talvez nem a decisão tenha sido tomada. Ou seja, talvez nem mesmo o Marco Rubio saiba exatamente qual vai ser a próxima sanção. Eles estão estudando e tudo mais. A gente sabe que os demais ministros já perderam os vistos, exceto aqueles 3, Fux, Mendonça e Cássio. Os outros já perderam os vistos. Então, em matéria de sanções individuais contra os ministros, tá? Sanção individual, agora só restam as sanções Magnitsky, certo? Eles podem aplicar sanções contra o Brasil, tarifas, etc. Eu estou falando de sanção individual, sanção ali no CPF dos ministros. Como os vistos já foram tirados, sanções individuais agora vão ter que ser sanções financeiras, ou seja, sanções Magnitsky. O Flávio Dino, ele andou, como vocês lembram, ele andou furando a fila da Magnitsky. Lembra daquela decisão que o Dino disse, né, em outras palavras, né, que não cabe aplicar a lei Magnitsky no Brasil. Ele não se referiu, repito, ele não se referiu diretamente à lei Magnitsky. Ele usou aquele caso lá das empresas que estão sendo processadas na Inglaterra, lá do pessoal de Brumadinho, né? Ele usou esse processo, que nada tem a ver com a Magnitsky, para dizer que não cabe processar essas empresas na Inglaterra, não sei o quê, mas a gente sabe, querendo fazer menção à lei Magnitsky. Então, isso os Estados Unidos já sabem, né? Então, eles já sabem que tem o ministro com o mesmo ímpeto do Alexandre de Moraes, que, a meu ver, e eu acho que ao ver também aqui dos Estados Unidos, é o Flávio Dino. É aquele que tem o mesmo tipo de personalidade. Então, em caso de afastamento do Alexandre de Moraes, o Flávio Dino, eu acho que seria um candidato natural a ser um Moraes número 2. Então, o Flávio Dino andou aí furando a fila, não sei se vai sobrar alguma coisa para ele. Mas também já se sabe que os Estados Unidos já entenderam que o Gilmar Mendes é uma espécie de cérebro que colocou Moraes como bucha de canhão. Então, eles também já estão entendendo isso. E a gente sabe também que o Gilmar Mendes, ele fica ali na frente das câmeras puxando o saco do Alexandre de Moraes. Só que por detrás, a gente sabe também que o Gilmar está ali tentando se salvar. Ele paga, né, de durão, de valentão, imagina, a gente não está nem um pouco preocupado, está tudo bem, o próprio Moraes fica ali pagando de que, nem fui atingido, está tudo bem comigo, mas a gente sabe que por detrás eles estão mandando emissário atrás de emissário para a Casa Branca para tentar reverter. Então, bom, minha opinião é de que o Alexandre de Moraes ele vai ser traído por todos os lados. Porque ele já é um ser radioativo. Então, ainda se vocês virem uma pessoa como, por exemplo, o Gilmar, dizendo na frente das câmeras
que não, a gente está com Alexandre de Moraes. Tá. Não confiem 100% em tudo que vocês veem. Não confiem 100% na notícia pelo seu valor de face. Desconfiem que aquilo ali pode estar sendo dito na frente das câmeras, mas nos bastidores a coisa não é bem assim, certo? A gente sabe que não é bem assim. Então aí você me pergunta, mas Ludmila, você acha que o Moraes vai realmente mandar o Bolsonaro para Papuda? Como eu falei para vocês já há vários TVs Injustiças atrás, essa é uma carta que o Moraes ainda tem. E vejam, o Moraes não tem mais muito o que fazer. Né? Ele já sofreu a Magnitsky. Próximo passo vai ser atingir a esposa, de repente os filhos, o tal do Instituto Lex. Não tem mais como fugir. Então, por que o Moraes não usaria, né, o pouco que ele ainda tem por fazer? Então, a minha opinião não é o que eu desejo, não é o que eu acho correto, mas é a minha opinião sobre o que vai acontecer. É que ele sim, eu acho que ele vai sim mandar em algum momento o Bolsonaro para Papuda. Só que a Papuda, veja bem, lá é onde aqueles presos comuns cumprem pena. Lá tem facções. É absolutamente inadequado você colocar um ex-presidente na Papuda. E outra coisa, a Papuda não tem uma estrutura médica adequada para quem tem aquelas sequelas físicas do Bolsonaro. E mais, nunca nenhum ex-presidente foi preso lá. O Michel Temer e o Lula, eles ficaram presos em celas especiais na Polícia Federal. Então, assim, colocar o Bolsonaro na Papuda vai escancarar ainda mais essa perseguição, vão vir mais sanções em cima do Moraes. Mas, enfim, em matéria de isonomia com os presidentes anteriores que foram presos, e também em matéria de necessidade de segurança e saúde, a inclusão do Bolsonaro no regime fechado só poderia se dar em uma cela especial da Polícia Federal. Claro, em caso de justiça da decisão, que não é o caso. Eu só estou traçando um paralelo, né, se é que é possível. Né? Então, é claro que o Bolsonaro jamais poderia ser colocado na Papuda, né, por todos esses motivos. Né? Falta de isonomia com os outros presidentes que foram presos em celas especiais da PF, a questão de saúde do Bolsonaro, a questão de não ser adequado colocar um ex-presidente em um local faccionado, enfim. E, recentemente, o Moraes ele concedeu prisão domiciliar humanitária para o Fernando Collor, em razão de Parkinson, apneia do sono, olha só, apneia do sono, ou seja, ronco, e transtorno afetivo bipolar. Vou até pegar o trechinho da decisão do Moraes em relação ao Fernando Collor para vocês verem que vai ser muito difícil o Alexandre de Moraes conseguir justificar publicamente por que ele deu uma prisão domiciliar para o Collor e por que ele eventualmente jogaria o Bolsonaro na Papuda. A gente sabe que ele não tem escrúpulo nenhum, se tiver que fazer, ele vai fazer. Só estou dizendo que justificar isso juridicamente, tentar justificar isso juridicamente não vai colar. Eu vou mostrar para vocês a decisão que ele deu no caso Collor. Olha isso aí. No caso dos autos, embora o réu Fernando Afonso Collor de Mello tenha sido condenado a pena total de 8 anos e 10 meses, em regime fechado, a sua grave situação de saúde, amplamente comprovada nos autos, sua idade, 75 anos, e a necessidade de tratamento específico, admitem a concessão de prisão domiciliar humanitária, conforme tenho reiteradamente decidido monocraticamente em situações assemelhadas em execuções de penas privativas de liberdade. Ele coloca lá embaixo, marquei também, respeito à dignidade da pessoa humana. Então, se ele está colocando o Fernando Collor de Mello
em prisão domiciliar porque ele ronca, né, tem apneia, tem Parkinson e tem transtorno bipolar, por que razão ele não colocaria o Bolsonaro, né, por motivos também igualmente graves ou mais graves de saúde? Então vai ficar difícil para o Moraes justificar. Não que ele não vá fazer, ele não tem escrúpulo nenhum, ele não precisa justificar nada, ele é o Moraes, ele é o Todo-Poderoso. Só estou dizendo que justificativa jurídica para ficar bonitinho na foto não vai rolar.